O Freud, numa palestra que depois foi gravada como Conferência 33, de 1932, e ela recebeu o título Sobre a Feminilidade. Ele começa essa palestra dizendo assim: quando vocês encontram alguém pela frente, a primeira distinção que fazem é entre se a pessoa é homem ou mulher. E os senhores estão habituados a fazer tal distinção com certeza absoluta, com certeza de que não se enganam. E fazem isso baseados na anatomia. Eu quero lhes dizer nessa palestra que a anatomia é muito pouco para definir isso. No máximo, o que a masculinidade representaria aqui no caso é um espermatozoide, assim como a feminilidade um óvulo. Porque para aí as grandes diferenças supostas existentes entre as pessoas. E conclui dizendo: quanto mais vocês se afastarem dessa estreita esfera sexual, mais óbvio será para vocês o erro de superposição. Devemos nos acautelar sempre para não subestimar a profunda influência dos costumes sociais. Eu escolhi esse texto para a gente começar a conversar, primeiro porque é o do fundador dessa atividade a qual todos nós nos dedicamos. Aproveitar para agradecer o convite, né, do Inconsciente Real, por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Mas eu escolhi esse texto porque ele coloca em tela a questão de gênero. E ainda que ele não faça referência, ele coloca também a questão do transgênero. E ele coloca a questão do cisgênero. O Freud não avançou nessas pesquisas. Ele caminhou para outros caminhos e não dedicou mais tempo. Mas é muito provável que ele tivesse chegado a conclusões bem mais avançadas para a época, como de resto foi tudo que ele pesquisou, estudou e formulou. A primeira constatação que a gente faz numa conversa como essa, a primeira constatação que a gente deve fazer é que a natureza fornece os indivíduos em 4 modalidades sexuais. 4. São machos, são fêmeas, são intersexuados e são nulos. O macho, evidentemente, é aquele que possui o pênis e carrega uma carga de espermatozoides para poder fecundar uma fêmea, que tem uma vulva, que tem uma vagina, que tem um aparelho capaz de receber isso, né? Inocular no óvulo e produzir um outro ser humano. O intersexuado é o indivíduo que nasce com as 2 características. Uma delas pode ser predominante ou não, é? Mas, de qualquer maneira, ele tem as 2 características, um protótipo de pênis, um protótipo de vagina. E o nulo, que é uma condição raramente mencionada, é o indivíduo que nasce sem condições de, a partir de um exame aparente, como é feito, definir, né, qual é o sexo dele. Como uma síndrome muito comum que eu digo é assim, é 1 em 100 mil, 1 em 10 mil, mas uma síndrome que apareceu há algum tempo atrás aqui em Londrina, no Paraná, em que o indivíduo nasceu com a chamada síndrome do baixo ventre aberta, completamente aberta, sem nenhuma formação externa de órgão, seja
um órgão de macho ou de fêmea. E só foi possível determinar qual seria o sexo dele a partir de um exame de DNA. O que tornou as coisas mais complicadas ainda, porque o exame de DNA disse que era um macho. Mas o que é um macho sem pênis na nossa sociedade? Eu coloco essa questão inicialmente porque o ambiente, o território em que eu milito é uma fronteira, é um espaço entre a psicanálise e a sociologia. Aliás, eu acho que a psicanálise estaria muito melhor colocada no campo da sociologia, da antropologia, do que no campo das ciências médicas. Aliás, esse era o grande medo de Freud, que a psicanálise se tornasse um capítulo num livro de medicina, né? A psicanálise está muito mais próxima da sociedade. As formulações de Freud, apesar dele próprio ser um médico, um neurologista, são formulações que partem da sociedade e incluem o dado social o tempo inteiro. Não é? Então, essa primeira constatação que eu trouxe para vocês, a natureza fornece os indivíduos em 4 modalidades. Claro que existem indivíduos de pés grandes e de pés pequenos, né? Existem indivíduos de olhos amendoados e de olhos puxados. Existem indivíduos de pele clara, de pele marrom, de pele escura, né? Assim como existem indivíduos de baixa e de alta estatura. Mas a sociedade escolheu o sexo para poder catalogar os indivíduos. Essa escolha não é uma escolha de natureza natural, é uma imposição, né, da economia, é uma imposição da política. Há 10 mil anos, quando o homem deixou de ser coletor, deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ele descobriu uma coisa que ele não sabia até então, como é que se reproduzia. Porque até então a mulher de repente ficava gorda, gorda, gorda e num dado momento aparecia uma nova vida. E a explicação disso era divina. A mulher tem um vínculo com o divino, com o transcendental. Quando ele se tornou sedentário, observando a relação entre os animais, uma conclusão óbvia que ele tirou é de como os animais se reproduzem. E a partir de então, vocês sabem muito bem, as deusas deixaram de ser deusas e passaram a ser deuses, mais especificamente Jeová, né? Mais especificamente Alá e essas coisas aí. Deixaram de ser mulheres que foram proscritas, marginalizadas, colonizadas por longos milênios. Então, a produção do homem e da mulher, como nos assinalou muito sabiamente a Simone de Beauvoir, num texto clássico de 1949, a produção da mulher e do homem, eu estou incluindo o homem, porque se ela tivesse posto o homem na época, ela teria sido defenestrada. Então, ela ficou humildemente só com a mulher, né? A produção da mulher é resultado de um longo processo de socialização. Ninguém nasce mulher ou homem, aprende a ser. Você nasce macho ou fêmea, ou intersexuado ou nulo. Agora, é em função desse órgão presente entre as pernas das pessoas que a sociedade classifica os indivíduos para a vida inteira. E ai de você se afastar disso. Ou seja, a norma binária de gênero que enquadra machos como os homens, como homens, e fêmeas como mulheres, não é uma produção da natureza, é uma produção da sociedade. E essa obviedade que eu estou falando só foi possível de ser verbalizada na década de 60, final da década
de 60, início dos anos 70, quando uma historiadora americana, não é, a Joan Robinson, escreve que o gênero seria uma categoria de análise histórica. Ela faz uma pergunta e, a partir daí, a ideia de gênero se torna muito presente. O gênero, não como uma produção da natureza, mas como uma produção discursiva, uma produção normativa e normalizadora da sociedade, que faz com que indivíduos que têm pênis se enquadrem como homens, que faz com que indivíduos que têm vagina se enquadrem como mulheres. E, evidentemente, isso se torna um dispositivo na sociedade, usando aqui o termo dispositivo como é usado por Foucault. A criação dele, dispositivo, é um conjunto de normas, de estruturas, de valores, de regras, que faz com que as pessoas se enquadrem, né, num determinado modelo existencial. Então, você tem o dispositivo de gênero que determina a existência de dois e apenas dois gêneros. É bom frisar isso. Aliás, quando estávamos examinando o título da palestra, alguém disse, não, é transexual. Não, transexual é uma transidentidade. E antes que a gente avance nisso, quando eu digo transidentidade, eu quero dizer que é uma identidade transgressiva, uma identidade que transgride o binário, homem e mulher. Não tem nada além disso, não existe nenhuma patologia. Eu pergunto a vocês, nós poderíamos chamar uma travesti, uma transexual, um crossdresser, uma drag queen de doente numa sociedade que não distinguisse entre as roupas que as pessoas usam, porque a roupa distingue. Aliás, deixa eu fazer propaganda do meu livro, já que eu falei em roupa. O Corpo da Roupa é o único livro em língua portuguesa que trata de estudos transgênicos. Naturalmente, de estudos de gêneros, de estudos transgênicos. Quem quiser comprar está à disposição exclusivamente no Mercado Livre. Basta digitar e lá está presente. Deixa eu aproveitar e falar num outro livro, organizado aqui por um psicanalista, o Gilson Iannini, e eu participei desse livro. Esse livro é muito interessante, chama Respostas do século XXI a uma carta de Freud sobre a homossexualidade. E eu fui aqui a única pessoa transgênero convidada a participar. É um livro que traz tendências de todos os tipos, o que eu acho magnífico. Abre o debate num leque muito amplo de pessoas, tanto de pessoas que têm uma visão mais progressista, quanto pessoas que têm uma visão muito conservadora. Então, o que estou dizendo é que a norma binária de gênero, que é o nosso ponto de partida para falar sobre transgeneridade, não é uma criação da natureza, é uma criação política, né? E aqui eu já vou citar para vocês, né, o meu verbete favorito do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos 7,7, diz, em síntese, que ele pecou porque tinha a norma. E conclui, mudem a norma que eu paro de pecar. Eu acho isso fascinante, tem tudo a ver com Freud, tem tudo a ver com a psicanálise, porque nós não estamos lidando com pessoas doentes, nós estamos lidando com uma sociedade doente. E é o que eu sempre trouxe. Eu não nasci no corpo errado, eu nasci na sociedade errada. Meu corpo está certo, eu estou em paz com ele. Agora, a sociedade em que eu vivo me impede de agir como eu acho que eu devo agir. Uma vez que você é, que você descobre isso, a sua vida vira um inferno. Quero lhe dizer que eu conheci o céu, o paraíso, em alguns momentos na minha vida, mas a maior parte do tempo tem sido um inferno. Porque as pessoas não concordam que eu transgrida uma norma com a qual eu não concordo, eu não acho legal.
Eu nasci macho, mas o mundo masculino nunca me atraiu. Eu sou um exemplo vivo daquela música de Gilberto Gil, né, do Super-Homem. Né? Tem gente que pensa que o universo masculino vai dar tudo. Para mim, não deu porra nenhuma. Para ser bem exato, porque se você não usar porra nenhuma, as pessoas não acreditam. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. E foi muito duro fazer essa constatação, sendo uma pesquisadora social, uma estudiosa de gênero, uma psicanalista. Né? Porque qual é a forma que a sociedade utiliza para lidar com pessoas que transgridem? Vamos lembrar de Foucault. 3 são as formas. A primeira é a patologização. É louca, é doente, tem transtorno mental, tem transtorno físico, tem um gene a menos, tem 4 genes a mais, tem essa porra toda. A segunda é a judicialização, evidente. Está indo contra as leis, está indo contra as normas, está indo contra os costumes. Né? Não é à toa que os gulags, não é à toa que os gulags, aqueles antigos campos de concentração, né, de países comunistas, especialmente a União Soviética, eles eram, ao mesmo tempo, prisões e sanatórios. Foucault, então, analisa e conclui que as formas de punição para a transgressão de normas da sociedade é, né, eu disse, a patologização, 2, a judicialização e 3, o pecado. Então, são 3 grandes superestruturas que mantêm a ordem vigente. Não é? A igreja, né? As instituições jurídicas, né? A ordem jurídica institucional e a medicina. E aqui nós paramos naquela citação que eu já fiz lá atrás, porque o Freud, a coisa que ele mais temia era que a psicanálise se tornasse um capítulo num livro de medicina. Olha, por causa de boa parte dos seguidores dele, quase se transformou. Quase. Passou pouco e continua passando perto. Porque não há patologia em jogo. A essa altura, eu devo lembrar para vocês que a psicanálise se fundou em cima do corpo da histérica. E quem era a histérica? A histérica era um corpo que não tinha corpo. Porque o que o Freud constata é o seguinte: o corpo físico está saudável, não tem porcaria nenhuma, funciona super bem. Para isso foi interessante ele ter aprendido, né, a fazer hipnose com Charcot. Porque sob hipnose a pessoa ficava ótima, acabava a hipnose, ela se ferrava de novo e trazia todas aquelas manifestações, né, que foram rotuladas como histeria. No início, final do século XIX, início do século XX. Ora, Freud viu que não estava no corpo, estava onde? Estava no corpo da histérica, um corpo abstrato, um corpo que é formado pelo quê? Por memórias, por traumas, por aprendizados. Um corpo bloqueado, um corpo guardado no inconsciente. Que apesar de abstrato, é tão real, né, Thales? Então, quando ele faz isso, ele percebe com todas as letras o que estava acontecendo na sociedade. Espera aí, você quer reinar numa casa onde você não é dono. Ele simplesmente destrói com a perspectiva, né, de um determinismo do pensamento, o cogito ergo sum, penso logo existo. O dele foi penso logo de existo, porque não é? Eu não sou dono dessa porcaria. Existe algo como se fosse um programa maligno, né, rodando em off no meu computador, usando a linguagem de outro. É um vírus presente ali.
e um vírus que é produzido e sustentado pela sociedade. Tanto que não tem histeria mais. Diante das pressões da sociedade para que os indivíduos se enquadrem aos seus modelos, a pessoa tem três alternativas. Quatro, vamos por quatro. A primeira delas é se enquadrar. Quando eu me enquadro ao binômio de gênero, né? Quando eu me torno homem a partir da minha condição de macho biológico, e isso é feito através de um mecanismo de pressão que a gente chama de educação, mas na verdade é pressão, 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 pressão o tempo inteiro. Se vocês duvidam dessa pressão, vão a uma loja de brinquedos e vejam ali brinquedos de menina e brinquedos de menino. E a primeira coisa que a vendedora te pergunta é menino ou menino? Bom, outro dia eu respondi para ela, ele ainda não tem idade para definir isso, minha filha. Né? Daqui a algum tempo ele vai concluir. Mas é isso, e ela fica, inclusive, muito confusa quando eu faço isso, assim como fica confuso o médico quando nasce uma criança com dois órgãos. Não pode, eu só tenho dois lugarzinhos aqui para marcar, ou é masculino ou é feminino, é homem ou é mulher, e esse cara tem uns dois. É baseado nisso que eu determino se é homem ou se é mulher. Daqui a uns 100 anos, se ainda existir planeta, né? Se ainda existir planeta, as pessoas vão achar isso uma aberração. Olha o sistema que eles usam para classificar as pessoas. Um órgão genital. É um absurdo, porque nós sabemos que um órgão não pode determinar a existência do todo, né? Muito embora os homens, dentro dos princípios que desenvolveram por milênios, gostem de se achar um pênis que tem em anexo um corpo, né? Que desenvolvem toda a atividade deles em torno do pênis, o que também não é verdade. Ora, então a primeira coisa que eu poderia fazer é me enquadrar com as pressões que eu recebo. Menino não chora, né? Mulher se senta com as pernas fechadas, não pode ser de perna aberta. Menino não pode usar roupa colorida. Menino não brinca de boneca. E isso em pleno século XXI, devo lembrar para vocês, século XXI, nós não estamos em 1600, 1700. Continua do mesmo tamanho, né? Então, se o indivíduo cede a essa pressão, pode. Ele se torna o que nós chamamos de indivíduo cisgênero, ou gênero concordante. A cisgeneridade nada mais é do que a concordância com o gênero estabelecido pela sociedade em função do sexo biológico. Agora, e quando isso não acontece? Quando se oferece um carrinho para a criança e ela olha em volta e tem uma boneca e vai brincar de boneca e quer a boneca. Imaginem eu passando por isso há 60, quase 70 anos atrás, numa família mineira, religiosa, com valores de tirar o chapéu. Não foi fácil, não, por isso eu disse é um inferno, porque chega alguém e fala, está possuído, é encosto, né? O poder eclesiástico tem muita influência, tinha muito mais na minha época, né? Naquele tempo, capeta tinha prestígio, hoje é um boçal, né? Ocupa até postos no governo, mas naquele tempo tinha muito prestígio o demônio. Ou então se consultava o médico da família, o que está acontecendo? Ah, pode ser que tenha um distúrbio neurológico qualquer. Nasceu com um gene. E sabe que tem gente que até hoje pesquisa gene de homossexualidade, de transgeneridade. Eu falo assim, para que esse gene? Porque numa sociedade que não classifica as pessoas dessa maneira, esse gene vai sobrar mais do que giló na janta. Não vai servir para nada. Vocês estão pesquisando para quê? Ah, para ter um apoio médico.
para poder fundar um instituto, uma clínica, né, e tratar as pessoas desde cedo, para poder enquadrar elas como elas têm que ser. E aí tem a lei também, né? E as normas. As normas são terríveis, porque elas são piores do que as leis, né? Uma lei não revoga uma norma. A Lei Maria da Penha não revoga a norma social de que o homem é superior à mulher e pode usar e abusar dela como achar melhor. Não revoga uma norma. Só a educação faz isso e a longuíssimo prazo. Não é? Por isso, os conservadores, retrógrados, reacionários, têm tanta resistência a se falar de sexo e gênero dentro das escolas, porque senão a mudança acontece. Não é isso que eles querem. Toda essa revolução que está aí pelo mundo hoje, né, de fascistas, nazistas, voltando, é uma tentativa desesperada do homem de conservar os seus espaços. O alvo é a mulher. Desde que a mulher voltasse do tanque para a cozinha, para limpar a bunda de menino, maravilha. O resto a gente contemporizava, mas não foi isso que aconteceu. Bom, a primeira forma é se enquadrar, tornar-se cisgênero. A cisgeneridade é tida como a maioria da população, portanto, a cisgeneridade é normal. O profissional, quando recebe alguém, né, transgênero, a primeira coisa que ele tem na cabeça é que eu estou lidando com um anormal, porque o normal é ser cisgênero, esse cara não é cisgênero, logo ele é doente, anormal, vagabundo, né, delinquente, ou está com encosto, como as igrejas neopentecostais gostam de dizer, né? Vamos tirar o encosto da pessoa, a pombagira que está encostada. A segunda maneira que o indivíduo tem é de resistir. Eu não quero, eu não vou me enquadrar. E o preço disso, vocês sabem, é altíssimo, porque ele se torna uma pessoa transgressiva. Trans não vem de transubstanciação, de, né, transluz, sei lá mais o que, essas coisas bonitas, não, de transformação. Trans vem de transgressão. O indivíduo transgênero é um transgressor de gênero, que transgride, né, em graus diferentes de profundidade, em graus diferentes de duração do evento. Por exemplo, uma transexual, que é uma transidentidade, é tida como uma pessoa que transgride a tal ponto que quer mudar, inclusive, o sexo, o órgão genital. Né? A travesti já não quer mudar. Ah, estou satisfeita com o sexo. O crossdresser, segundo dizem, faz isso de vez em quando, né? E a drag queen faz isso para ganhar a vida. São os conceitos que nós adotamos, mas todos estão transgredindo em alguma medida. Imagina um diretor de uma empresa, um CEO, como a gente diz hoje, de uma empresa que é crossdresser e que de repente é fotografado montado. E essa fotografia circula no ambiente empresarial. Para onde que você acha que esse cara vai parar? A terceira maneira de lidar com, com, com o enquadramento que a sociedade oferece é o armário. Acredito que muitos de vocês já tiveram pacientes com seríssimos problemas de armário, porque o armário é uma das armadilhas mais sacanas que a sociedade tem. Ele garante às pessoas o que uma certa segurança. Se você ficar no armário, nada vai te acontecer. Mas é uma vida de penúria, é uma vida de sofrimento, é uma vida desesperada sempre. Né? Como dizia o Milk, o Harvey Milk, aquele líder LGBT americano, armário não é digno para ninguém. O lugar de pessoas LGBT é na rua, como qualquer outro. Então, a terceira forma é o armário. E a quarta é inventar subterfúgios. A gente podia bem aqui utilizar aquela técnica
proposta por Freud, né? A sublimação, né? Então, eu tenho tendências a não me enquadrar 100% como homem ou 100% como mulher. Você, ator ou atriz, que é uma forma de sublimação extremamente prática. Eu posso ser homem quando eu quiser, eu posso ser mulher quando eu quiser, ainda ganhar aplausos por isso, né? Tem um filme que eu recomendo a vocês assistirem, muito interessante. O filme se chama Hysteria, né? Histeria. Ele é um filme de 2011 que narra a história. Deixa eu ver aqui o nome do cara, só para as minhas anotações aqui. Então, esse filme Histeria conta a história de um médico britânico, não sei onde é que eu escrevi esse nome, esqueci o nome dele, um médico britânico que foi o inventor, né, do, do dildo. Como é que chama dildo no Brasil mesmo, Consolo? É, como que chama aqui? Esqueci o nome também. Ele inventou o dildo mecânico e foi considerado o precursor da cura da histeria. O filme é Vibrador. Muito obrigado, Thales. Vibrador, exato. Então, ele foi considerado o precursor da cura da histeria. Como? Primeiro, ele começou a fazer com o braço, com os dedos. Diz ele que ficou muito cansado, então inventou o vibrador. O filme é uma deliciosa comédia romanceada da história do cara, mas ele, inclusive, ganhou muito dinheiro com isso. Porque quem era a histérica? Se você não fixar as bases da histérica na sociedade, exatamente como eu estou fazendo agora com a pessoa transgênero, a gente vai passar por bobo. Quer dizer, ler aquelas bobagens que foram escritas no final do século XIX por médicos, né? Por bobo, porque não se trata de uma patologia, se trata de uma forma de organização social que transtorna as pessoas também. Então, quer dizer, além de transgredir, ela transgrede a sociedade, transtorna essas pessoas, porque se torna um transtorno. Ela é um transtorno para a sociedade e vive num permanente transtorno. A cura, então, pode ser essa quarta alternativa que eu falei, né, de criar o jeito. A mulher histérica era de classe média alta, numa sociedade europeia de natureza vitoriana. Não se fala em histeria, se vocês tiverem notícia, eu até quero, de estudos sobre histeria entre trabalhadoras da classe operária da época. Não tem. Só tem daquelas mulheres que ficavam em casa com aquelas saias de todo tamanho, esperando o dia que o marido fosse fazer bim-bim nela. E era só bim-bim para procriar. E acabou. E o resto? Vivia de quê? Ah, surtava, meu amigo. Surtava. O cara criou a cura. Então, quer dizer, a quarta forma de lidar com a transgressão seria criar esses macetes, né? Essas formas de sublimação. Como o Freud descobriu e afirmou, não existe nada de errado. Não existe nenhuma doença, nenhuma patologia afetando o corpo físico da histérica. É assim que ele funda a psicanálise. É com isso que nós trabalhamos no dia a dia. Quando eu recebo alguém, eu digo, escuta, aqui não tem cura porque não tem doença. Então, talvez a grande cura aqui vai ser te ajudar a descobrir que não há doença, que você está achando que tem, né? Então, é firmar nos cascos desse ego aí, como diz os gaúchos, vamos firmar nos cascos, né? Para poder dar conta do mundo, porque as pressões do superego são enormes. Agora, se não existe doença, é evidente que não existe cura. Um prestigiado colega, se é que eu posso dizer assim, porque ele jamais me consideraria como tal, né? Resolveu recentemente dizer que a transgeneridade é a histeria do século XXI.
Pesquisem por aí que vocês vão descobrir, porque eu não vou fazer propaganda pro cara. E a autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, né, resolveu agora atacar as mulheres transgêneras. Quando apertada na parede, por que ela estava fazendo isso? Ela disse, é porque eu fui molestada na infância. Eu escrevi um artigo ontem querendo saber o que é que o cu tem a ver com as calças, né? Mas apontou os canhões de Hogwarts, que é a escola de bruxaria dela, toda para as pessoas transgêneras. Agora, ela não está muito fora da realidade, não, né? Porque a nossa ministra aí da Família, dos Direitos Humanos, também falou que ela é contra gays, contra lésbicas, contra transgêneros, porque, né, ela foi molestada por dois magos, ou quer dizer, pastores da igreja lá da infância dela, né? Além do fato de ter visto Jesus na goiabeira. Como você vê, o cu tem tudo a ver com as calças. E nesse universo maluco que nós estamos vivendo, né? Eu acho que só a bosta poderia dizer de que se trata. Porque não é possível, cara, as bobagens que se ouve a respeito, escrita seja por alguém, né? Por alguém que tem prestígio no meio, muito prestigiado, inclusive alguém cujos livros são de boa qualidade. Sim, que eu não penso duas vezes em recomendar às pessoas, mas escrever uma bobagem dessa, escrever um artigo, né? Então, a coisa toda está afundada na norma. Por isso eu disse que a psicanálise estaria muito melhor na sociologia do que em outra área. Durkheim, né, que foi quase contemporâneo do Freud, né, ele fundou a sociologia quando ele viu que o fato social, ou seja, a norma, estava acima de todo mundo, era ela que fundava a sociedade. É em cima dela que tudo se organiza. E quem transgride a norma está fodido, porque a sociedade precisa de existir a partir das normas, a partir da organização social, né? Então, quando a gente fala do transgênero, eu não estou lidando com uma identidade de gênero, estou lidando com uma condição sociopolítica. É engraçado, às vezes, hoje, né, com o desconhecimento que as pessoas têm do assunto, elas escrevem assim, transexuais, travestis e transgêneros. É como escrever assim, né, pepino, tomate e legumes, porque transgênero é uma categoria que inclui essas transidentidades. A transidentidade é o que a pessoa falar que é. Hoje, por exemplo, existe uma transidentidade, não sei se vocês já trabalharam com pessoas assim, que se denomina não binário. Ou seja, eu não estou em gênero nenhum. Quando eu quero ser mulher, eu sou mulher. Quando eu quero ser homem, eu sou homem. E que, inclusive, os movimentos identitários, que são mais reacionários do que rótulo de maisena, né, eles rejeitam essas pessoas. Porque a luta identitária é uma luta conservadora, é uma luta para manter rótulos, né? E não aceita rótulos novos. Eu sou profundamente criticada por quem introduziu o termo transgênero no Brasil. Mas é a única forma de nós entendermos por que a travesti está na rua. Algumas gostam de sexo, viu? É bom assinalar isso. Agora, a maioria está lá porque não tem outro recurso, porque é espancada em casa e expulsa, sobretudo nas classes mais baixas da sociedade. Quando nasce na classe média, é reprimida até o ponto em que eu vivi, né? Que eu só assumi minha condição de transgênero no dia que eu fui parar no Monteí. Era eu e a luz azul do teto, né? Que eu até achava que já era a luz do outro lado, né? Quantas vezes eu acordei achando que eu já tinha passado o labirinto e já estava do outro lado. Mas aí eu falei, chega desse saco, eu não vou ficar mais nessa. Bom, a punição foi na hora, né? Louca, varrida, destrambelhada, né? Uma pessoa casada naquela época há mais de 30 anos, com a mesma mulher, 3 filhos. Na época ainda não tinha netos, não, mas hoje eu tenho 5 netos.
E os movimentos dizem: não, você não pode ser avô deles. Vê o que, que eu sou deles. A avó eles já têm, que é a mãe. Vai ter duas avós do mesmo lado da família, vai a merda. Mas você vê aí basicamente o que? A estrutura operando, a pressão da estrutura. E é aí que a gente não aguenta. Porque se não fosse meu analista, eu já teria pirado, né? Estou na análise há quanto tempo? Eu preciso fazer análise como pessoa e preciso fazer análise, porque eu sou analista, então não sai de lá. Né? Então, questões, essa semana, por exemplo, gente, questões que eu achava totalmente resolvidas na minha vida, lá o Freud de novo, né? Quando uma fumacinha abafa, a outra aparece, mas apareceu que parecia que era uma fogueira de ontem. E eu estou trabalhando isso agora. Está pesado, porque a análise é interminável, como diz o Freud, porque a sociedade é interminável, porque as pressões são intermináveis. As maneiras como eu vou lidar com essas pressões, elas são terríveis. Então, o nome do cara estava aqui, ó, bem no pé da página. É Joseph Mortimer Granville, viveu entre 1833 e 1900. E o filme é uma deliciosa comédia para a gente assistir agora na quarentena. Né? Então, para fechar essa conversa e a gente partir para um debate, eu queria só colocar o seguinte: quando as pessoas encontram comigo, e se elas não conhecem o meu passado, menina, é super tranquilo. Aquela coisa do Freud funciona mesmo. Eles olham para mim e falam assim: é uma senhora, né? É uma velhinha agradável, de cabelos brancos, né? E lidam comigo como se eu fosse uma mulher. Abre porta, né? Me dá lugar no elevador. Uma coisa ótima. Eu achei notável quando transicionei como a sociedade é hipócrita, né? Porque trata as mulheres, pelo menos externamente, desse jeito. Em casa é na porrada. Mas tudo bem. Agora, se eles me conheceram na condição de homem, rapaz, rapaz, eles não sabem nem como me cumprimentar. É como se eles estivessem diante de uma pessoa criminosa. O que que eu digo para essa pessoa? Eu chamo ela de quê? Né? O que que eu faço? Eu estendo a mão para cumprimentar ou eu dou beijo? Porque eu conheci como um homem, e homem não beija homem, né? Mas ela não está se mostrando como homem. Então, aquela confusão que o Freud fala, possível, na conferência lá de 1932, eles têm ao vivo em cores, porque a anatomia ali não garante nada. Logo que eu transicionei, eu tinha uma rebeldia muito grande com banheiros, que assim como eu insistia em manter os papéis sociais que eu desenvolvi ao longo da vida, de pai, de marido, né, de avô, eu não tinha neto naquela época, eu insistia nisso, né, como insistia com a minha sexualidade, porque gênero não tem nada a ver com orientação sexual também. Eu sempre quis ser mulher e sempre gostei de mulher. Olha que merda. Se eu fosse viado, eu estava salvo. Mas não é, cara. Então ainda tinha isso, né? Ainda tinha essa porcaria para poder carregar pela vida. Então, quando eu transicionei, né, e me encontrava com outras pessoas, né, vinham perguntas assim, mas imbecis. Você continua casado? Sim. Mas com a mesma mulher? É. E vocês dormem juntos? Sim. E o que que vocês fazem na cama? Eu falei, em geral, dorme, né? Porque sexo a gente gosta de fazer mesmo é nos elevadores, você sabe disso. Nós sempre fomos pessoas depravadas. Porque era a única forma de dizer, cara, sabe? E essas pressões são duríssimas da pessoa lidar. Então, encerrando aqui a minha participação, eu queria dizer assim: é preciso que essas pessoas sejam reconhecidas e legitimadas na sua dor, porque isso gera muita dor, isso gera muita fricção, isso gera muito sofrimento. Quando a pessoa está num estágio já de vida avançada, com valores mais consolidados, com uma visão da vida mais sólida, ainda assim é muito difícil.
E quando não é? Quando é um jovenzinho no início de vida. E quando vem de uma classe baixa que está totalmente vulnerável em todo sentido, no financeiro, né? no sociológico, no antropológico, está dançado em todas as áreas. Né? Como dar suporte a essas pessoas? E o terrível que eu vejo é que as pessoas não consideram isso como um fenômeno sociológico normal, como ser homossexual, heterossexual, ou coisa nenhuma, se assexual, né? Consideram isso como doença, como transgressão de normas ou como pecado. Eu acho que é uma base para a gente começar a conversar. Né? Ok, Thales? Ok? Paula, né? Paula? Então, se vocês quiserem, então, podemos estender essa conversa. Não estou te ouvindo claro. Estou perguntando se é melhor as pessoas se inscreverem no chat para a gente organizar as perguntas. Ah, sim, ok. Pode ser? Tá bom. Gabriel já tem a primeira pergunta. Depois Eduardo. Vamos lá, Gabriel. Gabriel. Ele não está aqui no meu. Vou aparecer. Tô te deixando. Gabriel, como vai, Gabriel? Tudo bem, Letícia, e você? Não tenho queixa. Além Por falta absoluta de destinatário, viu? Queixa não tá faltando aqui, ó. Depois eu não te mandar alguma. Então, o que eu queria perguntar é assim, eu queria saber a tua opinião, assim, porque vai ficando claro na sua fala que você entende o gênero como uma construção social, né, como uma construção sociopolítica. Nesse sentido, eu acho que, pensando na psicanálise, é totalmente coerente, porque na psicanálise a constituição do sujeito é inteiramente sociopolítica, né? A gente não nasce pronto, não tem, sei lá, orientação sexual, gênero, escolhas de objeto, nada tá pronto, né? É toda uma construção social. Só que eu fico pensando algo assim que a gente vai estudando nos textos lá no grupo, outros textos que eu vou lendo, que eu não sinto que, de fato, os psicanalistas conseguem introduzir dentro da teoria psicanalítica, mais especificamente da constituição do sujeito, o gênero como um conceito de fato, assim, que faz parte desse pensamento. Porque eu fico pensando assim, tá, se o gênero é uma construção, e como que fica essa questão da diferença sexual, que é um recurso que os psicanalistas usam tanto para pensar a Constituição, né? Se a diferença, se a gente for pensar a diferença sexual como um gênero, né, sei lá, masculino e feminino, é uma construção, eu fico muito em dúvida como que articula uma coisa com a outra, sabe? Sim. Para mim fica assim, é quase tão que teria que mudar isso, né? A gente teria que pensar a partir de uma outra lógica, né? Que não essa diferença sexual. Mesmo tem os lacanianos que aí vêm e falam, a gente vai pensar isso no campo simbólico, não no campo imaginário, do pênis e da vagina. E mesmo assim, não me convence muito os textos, né? A gente está começando a estudar agora essa questão, mas eu queria saber a tua opinião. Como é que fica, de fato, essa questão de pensar o gênero como uma construção social em referência a essa ênfase da diferença sexual que aparece dentro dos livros psicanalíticos? Gabriel, você está tendo dificuldade de conciliar essas coisas porque você está colocando o gênero como uma categoria analítica, construída a partir de normas da sociedade, e está colocando o sexo como algo contundente, né? Um determinismo da natureza, e não é. Não é. A Judith Butler, que é a minha favorita, né? Que inspirou a minha vida em muitos sentidos, ela deixa claro que o gênero é uma construção social e o sexo também.
Então, quando nós fazemos uma leitura de Freud hoje, nós devemos ler o sexo que ele descreve e aquela diferença radical que ele estabelece como uma condição sociopolítica da época em que ele viveu, porque hoje não é mais assim. Então, se você não entender aquela larga construção como uma construção fundada, igual você falou, a psicanálise é todinha fundada na sociedade, né? Na ordem sociopolítica. Eu fui muito feliz na minha vida, porque a minha introdução a Freud não foi feita através de Freud, né? Foi feita através de Eric Fromm, por exemplo, do pessoal da escola de Frankfurt, então, que tinha uma visão muito mais sociológica da psicanálise. Então, foi possível, né, você seguir Marcuse de olho fechado, porque o que Marcuse faz é essa análise o tempo inteiro, em Eros e Civilização, por exemplo. Agora, eu disse que os seguidores de Freud, talvez por falta de instrumentos ou por excesso de zelo, né, a um conservadorismo, a incapacidade de fazer uma exegese dos artigos em função da época que nós estamos vivendo, coisa que o próprio Freud teria feito, com certeza, pelo grau de inteligência e de o grande pesquisador que ele era. Então, é isso, porque o sexo também é uma narrativa, também é um discurso. E um discurso terrível. Um discurso terrível, porque quando eu falo do discurso biológico, talvez seja um dos piores discursos que nós temos que lidar. Até hoje você tem idiotas, eu vou imbecis, né, que apesar de ter estudado, passado por uma faculdade, feito graduação, pós-graduação, pós não sei o quê, continua acreditando, né, que um mero elenco de genes vai produzir linguagem, vai produzir estruturas sociais, vai produzir neurose, psicose. Não é assim. Então, eu não mexeria em nada na estrutura, eu só olharia essa estrutura com olhos de hoje. Né? Então, eu vou enxergar aquela diferença radical entre o sexo ali, que está nos primórdios da psicanálise, ou que depois Lacan, né, viaja em cima dela com uma série de elucubrações, eu vou enxergar aquilo como um exercício de linguagem, como uma análise narrativa, só. Então, eu acho que um grande instrumento que nós temos hoje para trabalhar na psicanálise é a desconstrução, né? O desconstrutivismo introduzido por Deleuze. Né? Desconstruir conceitos é fazer isso que eu estou fazendo, espera aí. Porque eu não vou ficar macaqueando hoje em cima de Édipo. Agora que o Édipo tem um papel fundamental na organização mental, psíquica das pessoas, tem, porque ele representa a migração de um estágio, né, em que nós éramos nômades para um estágio em que nós passamos a ser sedentários. Então, com uma mudança radical de valores. É isso que o Freud está querendo expressar ali. Não é uma metapsicologia que eu vou pôr presente no meu setting analítico o tempo inteiro, procurando o pai e a mãe do desgraçado que está na minha frente, que nem pai nem mãe teve. Né? Quer dizer, mas ele teve e tem pais que a sociedade impôs a ele. Ele tem e teve e terá mães que a sociedade impôs a ele. Então, o meu referencial é sempre a sociedade, né? É sempre o meu tempo. Eu não vou gastar meu tempo ficando revendo esses conceitos. Eu vou aproveitá-los, nossa, porque eles são fundamentais. Fundamentais. Agora, eles precisam ser lidos dentro de um contexto em que, infelizmente, eles não foram escritos. Talvez esse o propósito desse livro aqui, né? Resposta do século XXI, uma carta do Freud, em que ele diz à mãe que a homossexualidade não é pecado, não é transgressão, só causa muito problema para a pessoa, porque ela tem que aguentar pressões enormes. É isso que ele diz lá. Então, como sustentar um discurso se o próprio cara que fundou fala isso? Agora, ele tem uma organização social à qual ele está submetido.
Então, é preciso que eu veja essa organização social. Ele não falou de mulheres trabalhadoras, ele não falou de negras, ele não falou de, de pessoas pobres e marginalizadas, ele falou de uma classe média, né, com recursos. Só opinião. Obrigado, Letícia. Imagina. Sentido. Obrigado. Obrigado. Agora o Edu vai Bem, pela ordem... Opa, perdão, Paulo. É o Edu. Eduardo. Tá. Oi, bom dia, Letícia, tudo bom? Bom dia, Eduardo. Como vai você? Bom, estamos, né? Estamos confinados, isolados, mas resistindo. Mais feliz. É isso aí. Letícia, essa é uma pergunta que se desdobra em duas, tá? Tá. E aí, se eu não tiver entendido corretamente, você, por favor, me corrija. De um lado, me pareceu que você estabelece uma distinção entre as pautas identitárias, identidade de gênero, e a categoria ou a noção de transgênero. Tá? Então, isso é uma questão. Tá? Você tem um momento em que você levanta a questão do caráter conservador, ou que pode assumir um caráter conservador as pautas identitárias. Tá? Então, essa é uma questão. Onde é que estaria a radicalidade dessa noção de transgênero? Tá? Minha pergunta se baseia, acho que no equívoco meu, de associar transgênero a uma questão de identidade de gênero. Tá? E aí você já esclareceu essa diferença. A minha segunda questão, ela envolve, partindo dessa ideia, então, de que haveria diferentes modos, diferentes graus de resistência em relação ao gênero. Então, minha questão é a seguinte, é possível considerar que, no caso, uma mulher ou um homem, nessa categoria que você está utilizando, né, o fato de questionar ou de colocar em questão o gênero tal qual foi aprendido, o gênero tal qual foi entregue, só o fato de questionar aquilo que chegou, isso então já manifestaria uma espécie de transgeneridade? É isso? Ou eu entendi, é um equívoco? Minha pergunta, se o fato do transgênero não estaria exatamente na questão da identidade, e sim da resistência à própria noção de identidade? Seria isso? É a minha pergunta. É uma excelente pergunta. Excelente em todo sentido. Eu nem sei por onde eu começo a te responder, porque veio tantas coisas na minha cabeça, mas eu vou começar pelo conceito de heresia, que era um conceito existente, você sabe, lá na Inquisição da Igreja Católica, né, pela Idade Média, Alta Idade Média e início da Renascença, onde ela recrudesceu muito. Né? É paradoxal que a Renascença, a Era das Luzes, seja ali que as bruxas são queimadas. Elas não são queimadas na Idade Média, elas são queimadas na Renascença. Olha que curioso, né? Então, havia o conceito de heresia. A sua pergunta, então, traz muito na minha cabeça a noção de heresia. Qual é o grau da heresia? A heresia como transgressão à norma religiosa. Então, você sabe que alguns cientistas da maior importância foram para a fogueira porque eles eram considerados heréticos, não é? Então, por terem feito descobertas importantes, eles iam contra, né, a própria o próprio Galileu Galilei traduz isso muito bem quando ele renega a descoberta dele para poder continuar vivo. Então, era uma prática herética. Né? Então, associa a heresia ao movimento social, né? Porque é uma transgressão. Quando o negro diz assim, porra, eu não vou ficar mais na senzala, ele está sendo herético, ele está sendo transgressivo em relação a uma sociedade escravocrata, cujas normas, os fundamentos, é o indivíduo escravo, e ele está indo contra isso, por isso ele é perseguido, por isso ele é condenado, por isso ele é marginalizado, discriminado, tudo isso que acontece com ele. Agora, eu te pergunto, qual é o objetivo de um movimento que representa heréticos? Na minha opinião, um movimento que representa pessoas que transgridem
é que essas pessoas venham a ser incorporadas como parte da sociedade, e não que elas passem o resto da existência por muitas e muitas gerações sendo marginais. E é aí a minha dificuldade com os movimentos identitários, porque eles defendem de unhas e dentes, por exemplo, que uma pessoa transgênera, né, assuma uma identidade de homem ou de mulher dentro dos cânones da sociedade que aí está. Ou seja, porque eu me assumi como mulher, eu agora tenho que dar para homem, gostar de homem, eu tenho que ser mãe, eu não posso ser pai, eu não posso dar para mulher. Por que eu não posso? Eu não estou questionando. Se é para questionar em termos amplos. Eu não quero ser incluída, então é. Assim como elas colocam sob suspeita pessoas que, na opinião delas, não estão transgredindo coisa nenhuma. É o caso das drag queens, por exemplo. Não, drag queen não é trans, porque ela se monta para fazer show, sei. E as que transicionaram, né? O Léo Áquila, por exemplo, começou a vida como drag queen, né? E hoje é mulher casada, inclusive. Quer dizer, você tem que manter esse dogma identitário até quando? O que, que eu quero? Eu quero é detonar com essa porcaria, porque eu queria que cada indivíduo nesse mundo tivesse direito a ter o seu gênero. Quantas vezes, Eduardo, eles viram para mim e falam assim: você combate tanto o gênero e vive como mulher. Por quê? É porque eu tenho imaginação. Só. Viu? Eu, como homem, sou uma porcaria. Como mulher, eu sou linda, né? Eu sou amorosa, carinhosa. Como homem, eu sou uma porcaria. Não, não cuida de mim nessa área, não. É pura imaginação. Então, é como se aqui eu tivesse recriado o imaginário que eles me propuseram e, por causa disso, tivesse desenvolvido e tive que desenvolver, né, um simbólico diferente. Então, essa é a minha opinião sobre a transgressão e sobre o movimento social. Agora, vamos falar da importância dos movimentos sociais, que eu nunca tirei essa importância. A curto prazo não tem outro jeito. É preciso que haja movimento feminista, sim. É preciso que haja movimento antirracista, sim. É preciso que haja movimento trans, sim. A curto prazo. Não é para construir um prédio com ar refrigerado e 500 empregados e elevador de baixo para cima, não, porque se isso permanecer, significa que o movimento não evoluiu, que as pessoas não foram incluídas, que não foi superado o impasse sociológico que está na raiz do problema. Essa é a questão que eu levanto. Só espero ter trazido mais conflitos para você. Sim, tudo. Obrigado, Letícia. Tá se tornando mais Obrigado. confuso agora. Tá bom, ok. Agora quem escreveu é a Josi. Josi. Olá, Letícia. Oi, Josi. Não Prazer. te vejo. Ah, desculpa, eu me Não, atrapalho não tem importância, não. pronto, com essa tecnologia. Agora eu te vejo. Agora eu te vejo. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Eu estou assim muito emocionada por estar participando com você nessa live, porque eu sou mãe de uma filha não binária, né? Na verdade, eu já nem sei, né, que pronome utilizar, porque há cerca de quase 2 anos, né, ele se identificou como um menino trans, e agora, mais recentemente, ele se reconhece como não binário, né? E eu sou psicóloga também, mas eu nunca, né, na minha experiência, nunca ouvia falar a respeito dos não binários, né? Quem me trouxe, né, o pouco conhecimento que eu tenho foi o meu filho, né? Então, eu gostaria de ouvir de você um pouquinho mais a respeito, né, sobre os não binários, né? Como eu posso estar, né, ajudando ele nesse processo.
Então, Josi, a única coisa que me vem à cabeça te dizer é começar a fazer uma pergunta. Você se considera o quê? Ou mulher ou outra coisa qualquer? Mulher. Mulher. Por que que você se considera mulher? Nunca pensei a respeito, Pois é, né? então comece a pensar, porque vai vir tanta merda na sua cabeça, mas é tanta merda que vem, é assim, eu sou mulher porque eu gosto de me maquiar, né? Então, eu sou mulher porque eu menstruo. Eu sou mulher porque eu sou capaz de parir, inclusive parir, né, filho. Eu sou mulher porque eu tenho atração por homem. Eu sou mulher porque eu gosto de cozinhar, costurar, bordar. Vai vir um monte de coisas na sua cabeça, e na medida em que você desconstruir cada um desses conceitos, você vai assim, mas espera aí, tem mulher que não menstrua. Existem mulheres, tem mulher que é incapaz de parir, que não pode parir. Tem mulher que não gosta de se maquiar. Tem mulher que não tem atração por homens. Ou seja, para cada item desse, que, vamos dizer assim, para o grosso da população, funcionam como parâmetros de definição da condição de gênero dita mulher ou feminina, não funciona. E se você for para o campo da pesquisa prática, concreta, empírica, você vai ver uma conclusão fantástica entre homens e mulheres, né? Aqui lembrando lá do que veio antes do Eduardo, eu esqueci o nome dele agora, mas há mais diferenças entre fêmeas e entre machos do que entre machos e fêmeas. Diferenças de altura, diferenças de biológicas, inclusive aquele dogma, né, do XX, XY, foi para o espaço há muito tempo. Hoje nós sabemos que é XXX, XY, meio X, meio Y, tem de tudo nessa pesquisa. Ela já dançou há muito tempo. Nós continuamos, no entanto, a manter aqueles parâmetros. E se você continua a se perguntar o que é ser mulher, você vai, ao longo da história, vai ver que a mulher, no final do século XIX, início do século XX, aqui no Brasil, não precisamos ir longe, não, ela era o equivalente a um semovente, ou seja, a um burro, a uma mula, porque a Constituição de 1924 dizia: são propriedades do homem a terra, olha só, a terra, né, os animais e a mulher. Aquela questão do discurso, né? Olha só como que esse discurso mudou. Existem muitas mulheres hoje que ainda topam funcionar dentro desse parâmetro. Topam sim, por desinformação, por comodismo, pelo que seja. Mas, se você considerar uma grande parcela da população, eu acredito, incluindo você, você não vai topar esse discurso e ser propriedade do homem. Você não vai topar muitos dos itens que identificam a mulher, aos quais eu mencionei, né? Sem falar naquelas reportagens maravilhosas de Cláudia, da década de 50, né? Que a gente lê hoje rindo, né? Acho engraçado, quer dizer, a mulher tem que satisfazer a vontade do marido, tem que estar disponível para ele, tem que ficar bonita, embonecada para receber o cara do trabalho, que é uma época que ela não trabalhava fora, né, em que o orçamento lá era dotado só pelo homem. Então, há muitos conflitos adaptativos, porque nós tivemos, em meados do século XX, uma grande revolução da qual pouca gente ainda se deu conta, a revolução tecnológica. Essa que nos permite agora conversar. A distância, você está onde? Em qual cidade? São José do interior de São Paulo. Sim, eu conheço, vou muito lá, já participei de várias atividades lá. Excelente cidade. Você imagina, eu estou em Curitiba. Dá o maior trabalho para mim sair daqui e chegar lá. Tem que parar em Campinas, trocar de avião. Isso, né? E olha, a gente está aqui instantâneo, conversando, como se estivesse no botequim lá em São José do Rio Preto. Isso é fantástico. Mudou a vida das pessoas. Mas não mudaram as normas de conduta, de tal forma que mulher continua sendo mulher. Você imagina a questão do parir.
A essa altura, ninguém está falando nisso, mas hoje já existem úteros artificiais capazes de produzir indivíduos sem o concurso do pênis e da vagina. Você faz a fecundação in vitro, bota lá dentro do útero artificial e o bicho vai. E aí, que sociedade nós estamos falando? De que nós estamos falando a essa altura? Então, quando chega uma criança, um jovem, eu não percebi qual é a idade, 14. né? 14. Quando ele chega para você e diz assim, eu sou não binário, o que ele está querendo dizer? Antes de mais nada, eu não estou enquadrando em nada disso que está aí. Uhum. Antes de mais nada, é isso que ele está dizendo. Ele está simplesmente declarando a sua rebeldia. E, portanto, ele já está enquadrado como um transgressor. É assim que a escola vai tratá-lo, é assim que a família vai tratá-lo, é assim que as clínicas vão tratá-lo, porque a família vai sair correndo para salvar quem? Não é salvar ele, não, é salvar a família, porque essas clínicas de gênero, de sexualidade que tem aí, é para salvar a família e a escola. A escola, você sabe, está preparada para lidar com meninos e com meninas. Uhum. Se houver alguma... Ó, no tempo que eu ainda podia fazer palestra ao vivo, eu estava fazendo palestra para os professores de uma grande instituição de ensino lá de São Paulo, da capital. Um congresso, aquelas coisas gigantescas. Depois que eu falei, uma pessoa se levantou revoltada e falou assim, tá bom, você está falando isso aí, mas o que eu faço com um aluno? Eu divido a sala em meninos e meninas, e esse aluno faz questão sempre de ir para o grupo das meninas. O que eu faço com ele? Eu falei, olha, no seu caso, eu pergunto, o que eu faço com você? Você ainda divide alunos em meninos e meninas? Só na sua sala, né? Porque no mundo está todo mundo junto. Você entra numa empresa, quem são o engenheiro responsável? É uma mulher, né? Você entra no avião, é uma pilota, né? Então, quer dizer, as mulheres já ocupam outros espaços, você ainda está pensando em dividir menino e menina. Então, olha, é um conflito sem tamanho, porque eu diria que, antes de mais nada, esse filho ou filha sua, não sei o que é, não tem idade ainda para definir, é uma pessoa muito sensível. Porque ela está vivendo um conflito que a maioria está cega para esse conflito, foi tão oprimida, tão reprimida, tão recalcada, que ele ainda não aflorou. Mas o que eu digo sempre, se a questão transgênera fosse debatida, né, dentro do campo do gênero, como ela deve ser, nossa! Sabe quantos transgêneros você teria no mundo? 7 bilhões. Ou seja, cada pessoa nesse mundo seria um gênero. Agora, se eu posso escolher viver... Uma coisa que eu adoro, por exemplo, são esses meninos que mexem com RPG, com cosplay, sabe? Que se vestem do que quer. Aqueles parques de Tóquio que o cara vai vestir de pato, o outro de herói de filmes. Eu acho aquilo fantástico, porque identidade é algo que é seu. Por isso eu não gosto da ideia de identidade trancando estudos que são de base sociológica, que estão nos fundamentos da sociedade. Então a gente se desvia. Pega um estudo de travesti que só está falando o que a travesti faz. Ah, faz de tudo na cama. Aquilo oriça a sexualidade reprimida das pessoas, né? Mas não trata da questão da travesti enquanto um fenômeno sociológico. Por que ela está ali? Como é que ela foi parar ali? Né? Qual é a morfologia daquilo? Que linguagem discursiva está sendo empregada para julgar ela ali, para mantê-la ali? Que linguagem discursiva nós vamos ter que usar para tirá-la dali? Eu não sei o que fazer com seu filho. Eu não tive filhos assim, viu? Embora meus filhos sejam fantásticos. Eu tenho 2 meninos e uma menina. Na casa da menina, quem cozinha é o marido. Né? Então, é uma contradição, porque ele é que limpa a bunda de menino, é ele que cozinha, ele que lava, passa, etc. E ela dá xilique. Os 2 meninos, idem. Eles fazem todo o serviço doméstico, sempre fizeram. Eles não têm preconceito.
e, por sorte, nenhum fez concurso para ser gerente de banco, né? Ou qualquer coisa que vale. Eles lidam com construção de sustentável, e o outro com banheiro seco, né? Com saneamento. Então, eles são fantásticos. Mas qual que é a criação que eles tiveram? Brincava do que queria, punha a roupa que queria, e isso era eu reprimido até o pescoço, né? Mas a mãe, né, que sempre foi muito descolada, e eu tentando achar um caminho novo, o que quiserem. Vai se relacionar com quem? Com qualquer um. Preto, branco, judeu, católico, protestante, umbandista, o que for, né? Então, sem bloqueio, o resultado está aí. O resultado eu vivi, porque quando, aos 50 anos, eu falei, eu estou transicionando, nenhum dos três me jogou pedra. Um deles, inclusive, virou para mim e falou assim, pai, vim de você, eu espero qualquer coisa. E para mim está tudo certo. Então, isso é resultado de um longo processo de educação, que é baseado, eu acho, de um lado, na identidade profunda que você tem com o indivíduo. Um troço, esse nome, identidade profunda, eu chamo de amor, né? E do outro, com uma sensibilidade de ver o que está acontecendo no mundo. Eu tenho uma amiga da cidade de São Paulo que o filho dela chegou para ela e falou assim, filho de 6 anos, mãe, você compra para mim um vestido? Diz ela que teve frio no estômago, né? E falou, mas para que você quer vestido? Então, porque eu quero ir na escola de vestido. Ela virou e falou assim, mas você tem consciência de que eles vão rir de você? Vão... Tem. É assim mesmo, você quer ir? Quero. Isso ele tinha 6 anos, hoje ele tem 10. Ele está exatamente do jeito que o seu está. Se você perguntar para ele o que ele é, não sabe. E a mãe também nunca se preocupou em dar o rótulo para ele, sabe? Porque o problema é o rótulo. Uhum. Então, é preciso viver sem rótulos, aprender a viver sem rótulos. Esse é o grande problema da nossa sociedade. A tecnologia mudou todas as normas de construção social que nós conhecemos. Naturalmente, os rótulos foram para o espaço. Uma outra linguagem precisa ser implantada, mas a gente ainda não sabe qual é. A gente está construindo ela. Você, como mãe, está construindo essa linguagem. Inclusive a outra linguagem de mãe. O que é ser mãe de uma criança, de um adolescente que diz para mim que é não binário. O que é ser mãe? É dar um tapa nele, é fazer escândalo. Meu Deus! É o quê? O que é ser mãe? É um questionamento inteiramente novo, e isso traz para nós muita angústia, né? Traz muita ansiedade. Mas a gente precisa de descobrir por trás dessa angústia e dessa ansiedade esperança, né? Uma possibilidade de um outro mundo que vai surgir também a partir dessas novas interações. Sim, Felicidade, Josi. muito obrigada. Muito Um obrigada abraço no mesmo. nosso não binário. O nome escolhido é Ariel. Ariel. É nome de anjo, né? Isso. Das legiões lá. Ariel, Gabriel. Aqui em casa é tudo em El também. É Rafael, Samuel e Raquel. Muito obrigada mesmo, de Mas, coração. prazer meu. Agora a Maria José quer fazer uma pergunta e depois o Christopher. E aí Tá acho que a bom. gente pode pensar em encerrando, né? Porque já está dando o horário, tá bom? Ok, você vê isso. Tá bem. Então, Maria José, por favor. Maria José, não a vejo. Ela não está conseguindo desbloquear o microfone. Ah, Maria José. Ativou. Não. Ativou o microfone.
Passa para outra pessoa. Ela fez a pergunta. Você quer que eu leia a sua pergunta do chat? Pode Também. ser? Isso, pode ser. Tá bom. Então, ela escreveu assim: sou psicanalista e tenho refletido sobre a questão da passabilidade. Uhum. Parece outro fator de sofrimento para alguns sujeitos que não querem parecer nem homem nem mulher. Exemplo, um sujeito de barba trajando saia e salto alto. O que pensa disso? Eu vejo como uma possibilidade, né? Claro que é uma possibilidade. Pessoa vestir saia, ter barba, ou salto alto, passar batom, ou o contrário, né? Embora o vestuário feminino seja tão amplo e permita inúmeros arranjos, ao contrário do vestuário masculino, que é extremamente restrito, né? E não permite praticamente arranjo nenhum, né? Então, eu vejo isso como possibilidades. Agora, é aquela possibilidade de não saber com o que é que eu estou lidando. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando a gente encontra alguém que está ferindo o regulamento, por assim dizer, é, está descumprindo as normas. 2, está cometendo pecado. 3, é doente. Então, é preciso que nós façamos essa descolonização da nossa cabeça. Porque uma pessoa que está com uma saia, que está de bigode, que está de salto alto, é possível que ele não seja doido, é muito possível, é possível que ele não esteja ferindo nenhum regulamento, né? E é possível, com certeza, que não é pecado. Ou seja, eu tenho que aprender a ver eventos novos com olhos novos e não eventos novos com olhos antigos, porque eu vou me surpreender sempre. Eu disse isso no final da minha fala. Pessoas que me conheceram que não sabem como lidar comigo numa outra condição, né? Não conhecem, as que não conhecem. Eu tenho um paciente que se declara não binário, né? E que essa semana, estou me lembrando aqui, ele teve um problema com uma amiga. Ele milita na universidade, ele é professor concursado, e a universidade, em princípio, não tem restrição, então ele vai dar aula de saia e de barba, né? E uma professora, colega dele, veio dizer a ele, veio fazer um discurso enorme de que aquilo não era uma coisa legal para ele, né? E ele estava em conflito com isso. E é para ficar mesmo, porque a ideia dela foi produzir o conflito, né? A ideia dela foi praticar a opressão. A ideia dela foi de que isso produzisse nele um estado de repressão, portanto, de recalque, né? É todo o mecanismo que nós conhecemos de como é que a neurose começa. E ele, então, estava em conflito com isso. O que é que eu faço, né? Então, eu falei, o que que você gostaria de fazer? Ele disse assim, eu gostaria de comprar uma saia nova. E é evidente que eu não comentei nada, né, além disso. É uma questão dele. É uma questão que eu não posso interferir. Agora, esses elementos que estão em busca de mudança num universo tão conturbado, tão cheio de variáveis para a gente administrar, eu só tenho a apoiar. Eu acho, vou confessar isso de pouco, que eles são muito mais saudáveis do que um que ainda não questionou por que que usa calça, por que que usa camiseta, em vez de usar uma saia, né? E pode chegar num ponto em que ele vai descobrir que saia, camiseta, etc., faz diferença nenhuma, né? Se vocês me vissem aqui agora, vocês iam morrer de rir, porque eu estou linda por cima, mas embaixo estou com a calça super larga, né? E uma pantufa que eu amo. Eu não iria assim a público. Minha calça larga é a coisa que eu mais adoro, que é a herança do Geraldo para mim, né? Mas por que não esses arranjos, essas combinações? Por que que nós temos que nos submeter às combinações antigas? Agora, que pasma, pasma, sim. Mas
se esse pasmo pudesse ser substituído, pelo menos por perguntas semelhantes àquela que eu sugeri para a Josi, eu acho que a gente estaria num caminho legal. Letícia, Oi, meu anjo. eu consegui finalmente abrir meu microfone. É porque a Ah, primeira vez você é a autora da pergunta que eu estou respondendo. Olha, isso, eu me prazer. atrasei, inclusive, para a live, porque eu não tinha o Google Meet, né? Eu tive que baixar, eu fiquei desesperada. Um amigo meu que ajudou. Olha só. Eu trago essa pergunta exatamente porque eu faço parte de um grupo de mães de LGBT. Hoje eu não moro mais em Salvador, mas esse grupo existe em Salvador, né? E foi esse amigo trans que me ajudou a entrar nessa rede. Enfim, ele me mandou o link. Mas eu É, faço essa pergunta porque é uma preocupação muito recorrente das famílias e dos próprios sujeitos. Eu vejo que tem uma angústia aí, a questão da passabilidade. Né? Eu sempre lembro do caso de uma mãe de um rapaz homossexual, né, e que ele começa a transicionar, ele dizia que era homossexual, mas depois ele se descobre trans, e aí a preocupação dela, porque ele tinha um casamento para ir, ela queria que ele fosse assim, com aparência masculina, e ela usa esse termo para ter passabilidade, né? Então, assim, eu inverteria no caso dessa pessoa amiga sua, né, não binária, eu acho que quem está em conflito é a professora que questionou, né? com certeza. Exatamente, porque ele bate de frente com esses preconceitos dela, né, de que ele Mas você, tem que ter uma passabilidade, porque ela está falando disso, né? Você é, não tem passabilidade social. eu não quis entrar a fundo na discussão de passabilidade, que é um dos temas mais espinhosos dentro dos estudos transgênicos, né? E eu sou responsável por introduzir estudos transgênicos no Brasil, né? O que é a passabilidade, se não o enquadramento radical da pessoa na concepção de gênero que a sociedade toma como sendo a certa, a correta, não é? Então, você precisa de ver o drama que certas mulheres trans vivem. Os homens trans nem tanto, porque ser homem é ser relaxado. Então, a coisa mais fácil do mundo é ser homem trans, né? Basta ficar relaxado, rapar a cabeça, usar a camisa toda rasgada, ficar sem tomar banho, porque são os padrões de macharada que tem por aí, né? Agora, as mulheres não. Há suicídio porque elas não conseguem desenvolver um padrão de passabilidade. Olha, um dos grandes conflitos que eu tive na minha vida, e não tive espaço, muito espaço para estudar isso, né? Provavelmente não vou ter também, foi de sempre ter passado como mulher sendo homem. Ao contrário, quantas vezes eu sentado com a minha companheira num restaurante, o garçom chega por trás e fala assim: as meninas querem o quê? Então, eu me esforçava para danar, para pôr bigode, para, sabe, para tentar de alguma maneira parecer passável como homem, coisa que eu nunca consegui. Então, ainda tem isso na minha história que eu tive que lidar, né? Agora, a passabilidade que se impõe dentro, por exemplo, dos movimentos identitários é uma passabilidade impossível de ser atingida. Nem as mulheres alcançam. Quantas vezes você vê no jornal mulheres que foram presas dentro do banheiro feminino porque foram consideradas travestis? Toda, olha, uma vez, duas vezes por ano tem notícias como essa, ou seja, o padrão que se concebe, né, de passabilidade dentro dos movimentos identitários é altíssimo. Inclusive, existe uma classificação universal que você não conhece, né? Aqui no Brasil é assim. No topo da pirâmide transgênera estão as transexuais operadas e lindas na Tailândia, que é o centro mundial para fazer cirurgia de transgenitalização. Logo abaixo tem as operadas lindas que se operaram aqui mesmo, né, no subúrbio aí. Logo abaixo vem as operadas fora ou dentro, mas que são feias, que não se enquadram. Logo abaixo vem as não operadas, né? E aí você vai descendo até chegar no travesti de armário, que só se monta no fim de semana, né? Que é a quinta pessoa depois de ninguém. Ou seja, toda uma hierarquia que reproduz, né, a hierarquia de gênero que existe dentro da sociedade cisgênera. Então, é isso que eu combato nos movimentos identitários.
Eu não combato o movimento identitário enquanto ele está lutando por melhores condições de vida para as travestis que estão na rua fazendo ponto para poder ganhar vida, né? Que estão numa condição vulnerável. Não! Eu batalho por isso como eu batalhei. Eu disse, eu só mudo o meu nome no dia em que houver sustentação legal para isso, que eu não estou disposta a abrir minha vida para juizeco opinar se eu sou ou não. Então, o dia que eu pude ir de cabeça erguida num cartório, mudar o meu nome, aí eu fui e fiz. Mas eu lutei por isso, sabe? Então, o movimento identitário ele tem sentido enquanto ele produz o quê? Produz aceitação, produz amparo legal, produz respeitabilidade. E passabilidade não é isso. Agora, como eu disse que é um tema extremamente espinhoso, é porque, paradoxalmente, passabilidade é uma questão de segurança. A Laverne Cox, não sei se você conhece, é uma artista transgênero norte-americana, aquela que estrelou a série The Orange is the New Black. Então, ela sustenta isso, né? Que a passabilidade, infelizmente, é uma questão de segurança, porque uma mulher transgênera que passa desapercebida, maravilha. Uma que não passa se torna foco de chacota, foco de agressões, sabe? Não que a que passa não vá ser foco, mas a que não passa é muito mais exposta. Então, é outra função que eu acho que os movimentos identitários não fazem, que é de orientar com questão de passabilidade, porque também ser passável não significa você se tornar, né, uma beldade de cinema. Não é isso, né? Eu agora sou a Julia Roberts. Não, a ideia não é essa. A ideia é de que você seja passável. E aí surge um outro problema, porque a pessoa que transiciona, ela se torna uma criança também. Então, ela quer usar tudo. Parece, eu falo assim, porta de brechó, que tem de tudo. Então, resolve ir a um shopping center, né, num dia de movimento, ao meio-dia, usando um mini cinto, não é mini saia, não, mini cinto, com um salto 20, né, toda pintada, toda maquiada, com uma peruca dourada, sabe? E não quer ser molestada. Nenhuma mulher faz isso. Né? Então, aqui existe todo um desejo reprimido que está sendo aberto agora, mas também eu acho que cabe aos movimentos orientar as pessoas. Escuta, se quer fazer, faz, tem minha bênção, vai e faz, mas olha o risco que você está correndo, pelo menos falar isso, porque depois vai dar problema para você. A questão não seria muito mais fácil passar desapercebido? Às vezes também o desejo não é esse, é de passar percebido. É controverso o tema, Maria. Você trouxe uma questão, né, para um seminário. É muito sensível. Você fez parte, foi do Mães pela Diversidade, da Major? Mãe do Arco-Íris, lá de Salvador. Faço Tá. ainda, mesmo à distância. Né? Você conhece o movimento da Maju, Mães pela Diversidade? Isso, conheço. E já fui à reunião, né, no dia da visibilidade trans. Esse Mães pelo Arco-Íris tem relação com Edith Modesto? Mães do Arco-Íris. Não, na realidade ele é uma dissidência de um outro movimento, né? Mas aí é uma longa história, não cabe aqui. Ok. E assim, quando eu fiz uma especialização e eu não posso usar o título de especialista, me recusei a fazer o meu trabalho de conclusão, porque eu queria trabalhar as várias manifestações da sexualidade. Pasme, numa escola de psicanálise eu fui impedida de fazer isso. Mas... A Josi dizendo aqui no chat que ela é coordenadora do Mães pela Diversidade. Eu adoro a Maju, adoro o movimento dela. É maravilhoso. Realmente eu toquei numa questão muito sensível. A precursora dela, que foi Edith Modesto, né? Eu falei arco-íris porque a Edith fundou, não é o arco-íris, não é o... esqueci o nome. A velhice é isso, a gente esquece. Muito obrigada, viu, Letícia? Imagina, foi um prazer, Maria José. Vamos chamar o Christopher agora? Sim, oi Paula, oi Letícia, boa tarde. Oi, Christopher. Tudo bem? Tudo bem.
Então, Letícia, eu queria, na verdade, acho que é um comentário e uma pergunta, né? Aí do que a sua fala muito potente me provocou muitas coisas, me fez pensar muitas coisas. E algo que tem. E aí, acho que é dividir uma questão com você que tem me incomodado bastante, que eu tenho pensado muito sobre isso. Bom, ouvindo você, né, me lembrei de uma história. Eu também sou mineiro, sou de uma cidade bem pequena do interior de Minas Gerais. E quando eu decidi fazer psicologia, né, há algum tempo atrás, eu lembro que um amigo mesmo, me pergunta isso. Só deixa eu ver, há uns 15 anos atrás, ele me pergunta: mas você é gay? Você vai fazer psicologia? Como é que você vai ajudar as pessoas sendo gay, né? E aí essa história volta depois, né? Ela fica mais trágica ainda, que um dia eu conto isso numa roda de conversa na faculdade e uma professora diz para mim que eu estava exagerando, que aquilo não acontecia mais. Que é um absurdo dizer isso, assim. Ela falou: você deve ter entendido errado. Ninguém vai dizer isso para alguém em 2000 e tralalá, né? 2005, 2006. E aí, recentemente, tivemos aquela fala do Paul Preciado, né, na Sociedade de Psicanálise, que me chamou muita atenção a rapidez com que muitos psicanalistas estavam ávidos para responder o Preciado. Algumas respostas me soavam, e aí acho que é uma questão, né, a forma como eu li, assim, mas algumas respostas eram quase que uma tentativa de silenciar muito rápido, assim, botar um pano quente muito rápido, e assim, a gente não quer saber disso, né? A gente não quer ouvir sobre isso. Não raro também, durante a formação em psicanálise, né, ouvir vez ou outra, assim, comentários do tipo: bom, a homossexualidade, as identidades transgênero, elas estão no campo da perversão, né, da estrutura perversa, e de que ressonâncias isso tinha para uma formação, ao ponto de, em alguns momentos da minha formação, me questionar se como homossexual poderia ser psicanalista, né? Isso virar um tema de análise. E aí eu queria perguntar para você sobre isso. Como que você avalia isso que eu vou chamar de caretice, para dizer o mínimo, né? Das instituições de psicanálise e de até setores da sociedade hoje que deveriam ser setores progressistas. Então, por exemplo, eu estou muito assustado com certas ondas de movimentos feministas que insistem de que mulheres trans não são mulheres, recorrendo àquele identitarismo empobrecido que você marca. Enfim, e aí, de repente, setores que deveriam ser progressistas da sociedade estão fazendo coro ao mais careta dos conservadorismos, assim. E de como que na sociedade de psicanálise, no meio psicanalítico, isso é algo que me incomoda, você pouco vê pessoas homossexuais que já gozam de um prestígio maior na sociedade, psicanalistas, e ainda muito menos pessoas trans, assim. Acho que eu queria dividir isso com você, saber o que você pensa sobre isso, como é que você avalia essa questão, tá bom? Muito obrigado. Está dividido. Olha, eu acho que talvez seja até um bloqueio, viu, Christopher? Não pensar nisso, porque é um foco de conflito muito grande que eu carrego. Você imagina que quando eu transicionei, eu era consultor de empresas. Eu tinha a agenda cheia de janeiro a janeiro, né? E tinha uma conta bancária cheia de zeros. Da agenda só ficou a agenda de papel, né? E da conta bancária só ficaram os zeros. Eu perdi todos os meus clientes. Então, quando eu me voltei para a psicanálise, para me dedicar, para fazer uma formação mais adequada, para poder trabalhar na clínica, que era algo que eu aspirava, eu já tinha perdido tudo. Eu já não tinha horizonte naquele setor. E o pior, eu sabia que perderia, porque as organizações brasileiras, elas são extremamente reacionárias.
elas não resolveram até hoje nem a questão da homossexualidade, o que dirá da transgeneridade. Então, eu sabia que eles não iriam contratar, né, uma consultora transgênero para lidar com aqueles homens que até hoje me encontram no aeroporto de Congonhas, como ocorreu há pouco tempo, e fingiram que não me viram, porque a minha cara é a mesma. Eu não fiz nenhuma cirurgia plástica. A cara é exatamente a mesma. Então, eu sei o que você fez no verão passado, mas a pessoa se recusa a olhar para mim. Bom, no campo da clínica, o que, que aconteceu? Como a minha história teve uma certa repercussão, né, foi parar na televisão, ela se tornou parte de um filme de uma psicanalista que eu amo, né, que você sabe, aquele filme de gravata e vermelha, né? Então, como isso aconteceu, em geral, as pessoas que vêm trabalhar comigo já conhecem a minha história, o que, aliás, muda muito a minha posição, né? Eu jamais posso ser o sujeito do suposto saber. Quem é o suposto saber é quem vem. E não é suposto, né? Ele sabe mesmo. Ele sabe muito mais de mim do que eu sei dele. E isso faz com que a gente tenha uma relação super bacana, porque eu não tenho nada a esconder, especialmente os meus conflitos. Então, eu trago tudo para o setting analítico mesmo. Eu não consigo ficar fora dos conflitos que ele vive. O que, para mim, muitas vezes é desgastante, você pode imaginar, né? Mas eu não consigo me excluir, enquanto pessoa transgênera, da minha atividade como psicanalista. É uma coisa só. E quem não compreender isso, o azar dele. Agora, curioso, eu não tenho atualmente nenhuma pessoa analisando que seja trans. Não tem. E ao longo da minha história, né, já que 14 anos praticamente, né, na clínica, se eu tive 2 pacientes transgêneros, foram muitas. Então, quer dizer, quem vem também, o critério de escolha não é esse. E é evidente que se a pessoa vence uma barreira dessa para vir trabalhar com você, já existe uma boa transferência. Eu passei a ver isso como critérios que favorecem o meu trabalho. Porque, como eu te disse, pode ser até uma defesa, que eu não queira enfrentar isso de frente, né? Abrir mais esse foco para mim, mas tem sido, porque quem vem está disposto a se expor, né? Parece que a minha história serviu como referência e disposição para ele, né? E aí se cria uma boa base de transferência logo nos primeiros contatos, sabe? Agora, que eu me ressinto, né, do que se reserva para uma pessoa transgênero, isso eu me ressinto, sim, né? Porque eu teria possibilidade de atuar em muitos campos. E eu não tenho essa possibilidade. Por quê? Porque eu tenho certeza que nas discussões de escolha de pessoas, eles vão dizer assim, nossa, a Letícia é ótima, mas, né, ela é uma pessoa trans. E aí vem todo o quadro de depravação que você se referiu, que não passa de um mecanismo, né, de punição pela transgressão. Então, depravados são, na verdade, os transgressores, né? E é graças aos transgressores que nós estamos aqui, senão a gente estaria até hoje dentro de uma caverna, né? Ou pior ainda, pulando de galho em galho. Então, eu não vejo nenhuma contradição. Eu só vejo que, por causa disso, a gente tem que se cuidar, né? Se tratar, porque a possibilidade de transtorno é muito grande. Então, sempre, eu fui excluída de tal negócio, já vem na cabeça, já fui excluída porque eu sou trans. Eu mando a merda, falo, excluída porque não quis, azar dele. Azar dele, eu estou na vida para viver e não para ser justificada, ele que vai a merda. Talvez seja uma solução assim, meio, né? Pode crer, mas é a minha saída, tem sido essa, viu? Só para dividir com você, já que você dividiu comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Tá Bem, bom, gente, pai. mas como a gente falou, né? Uma questão de horário, são quase 1 da tarde, bastante tempo. Foi muito legal, né? Acho que gostei bastante do evento, muito proveitoso. Curioso que assim, né, Letícia, enquanto a sua exposição, as perguntas, a gente está aqui num grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo de estudo, feminismo e psicanálise. E o povo aqui jogando, nossa, olha que legal, interessante isso que ela falou, olha que bacana, vamos aprofundar esse ponto aqui. Então já está reverberando aqui entre nós, né? Só para adiantar que já está reverberando os efeitos aqui na gente. Que ótimo. Fico Já feliz com estamos isso. com algum plano de ação, inclusive, né? Fico feliz. Então é isso. Muito obrigado pela sua exposição. Nos agregou muito no nosso percurso. E é isso. Você gostaria de deixar o seu contato, alguma coisa assim, Letícia? Se alguém gostaria de entrar em contato, e-mail, alguma coisa assim? Você acha que é necessário? Ou vou Não, passar? eu estou no Facebook, as pessoas me acham lá. Tá bom. Meu livro, se alguém tiver interessado, está no Mercado Livre, né? É isso. Tá E bom. estou à disposição. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. Muito obrigada, Letícia. Foi um prazer estar com você hoje. Acho que todo mundo gostou. Aqui no chat também estão comentando. Que Vai bom. dar pano para manga aqui para a gente continuar trabalhando. Maravilha, esse que é importante. Muito né? obrigada. E parabéns pelo seu trabalho e pela sua coragem também. Oi? Parabéns pelo seu trabalho e pela sua coragem também. Oi, imagina. Obrigada, Paula. Obrigado a todas, todos vocês aí. pela presença também. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.